Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Hoje nós vamos terminar a nossa reflexão a respeito da nuvem de glória, dos seus movimentos, da sua história dentro da palavra de Deus entre o povo de Israel e entre nós, Igreja de Jesus Cristo. Então vamos concluir lembrando que a nuvem de glória guiava todas as jornadas de Israel pelo deserto até levá-los à terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus a Israel. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Os sacerdotes deveriam estar continuamente prestando atenção nos movimentos da nuvem, tanto de dia como de noite. E deveriam também tocar as trombetas para que o acampamento de Israel se movesse de acordo, então, com a orientação de Deus, seja de dia ou seja de noite, ou no mês ou no ano, porque não, às vezes eles ficavam um ano, acampados, um mês acampado. Números, capítulo 9, versículos de 15 a 23, nos mostram, então, esta mensagem que Deus deixou para Israel, que era: sigam a nuvem. Vamos ver se isso serve para nós hoje. Então, Números 9, de 15 a 23, diz assim: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre: a nuvem o cobria de noite de dia, e à noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham a marchar. E o lugar aonde a nuvem pairava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, eles acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam eles então acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, quando pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandato do Senhor, acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem que o Senhor então revelou a Moisés. Então, a ordem de Deus para o povo é: sigam a nuvem. Quando o templo de Salomão ele foi edificado, a nuvem de glória veio sobre ele e pousou sobre a arca da aliança, a qual tinha previamente sido trazida do tabernáculo de Moisés, que passou depois para o tabernáculo de Davi. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículos de 13 a 14, nos fala do final da história, então, da nuvem no Antigo Testamento. E foi um final trágico, pois a nuvem de glória afastou-se do templo, pois este tinha sido profanado com muitas abominações e também com corrupções. Ezequiel, capítulo 10, versículos de 1 a 22, narram, então, o acontecimento. Também, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17,
nós entendemos algo muito precioso, uma mensagem de Deus para nós a respeito, então, do tabernáculo e também da nuvem. Hoje, o tabernáculo, o santuário, somos quem? Eu e você. Olha o que o Senhor diz, então, para nós. Vocês não sabem que preciosidade que vocês são como santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Ou seja, hoje o Espírito Santo de Deus era a nuvem de glória que dirige o tabernáculo, que somos nós. Então, o Espírito Santo que dirige o tabernáculo, que somos nós. Ele fala mais: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado. Porque vocês são sagrados, são preciosos para Deus. Olha que mensagem maravilhosa para nós. A nuvem de glória nunca mais retornou ao templo. E hoje, já que somos nós o templo e o nosso coração é a arca, nós temos seguido a orientação do Espírito Santo de Deus de dia e de noite, como sendo esta nuvem de glória neste tabernáculo que somos nós e nessa arca aonde guardamos a presença de Deus? Contudo, sabemos que a revelação bíblica nos diz que a nuvem, a história desta nuvem não termina aqui. No Novo Testamento, ela aparece de novo. Nos dá uma gloriosa verdade a esse respeito, quando Jesus Cristo, então, o verdadeiro tabernáculo e o verdadeiro templo, subiu ao monte da transfiguração. O relato nos diz que uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17, versículos de 1 a 9, que eu gostaria de ler. Gostaria de ler porque nós estivemos no Monte da Transfiguração e foi a experiência mais maravilhosa que eu tive. Foi no Monte da Transfiguração, que tinha algo sobrenatural, sim, naquele ar, e também no Monte das Oliveiras. Então, olha o que diz aqui, Mateus 17, de 1 a 9, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e seu irmão Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: levantem-se, não tenham medo. Então eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, esta resplandecente nuvem de glória envolveu Cristo no Monte da Transfiguração. E mais, quando ele foi elevado, né, aos céus, de volta para o Pai, também uma nuvem o encobriu. Temos isso lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, diz que ele está envolto em uma nuvem. Apocalipse 14 a 16 diz que ele está assentado sobre uma nuvem branca. E Lucas, capítulo 21,
17 nos diz, ou 77 nos diz, que ele virá numa nuvem de glória. Ele também virá em uma nuvem de glória com os seus santos, como diz Marcos 14, 62. Pensa nisso. Eu sempre, às vezes, quando a gente vai em algum lugar alto, fica imaginando, né, aquelas nuvens. Ai, quem me dera um dia poder estar sobre esta nuvem, brincar nessa nuvem. Deve ser maravilhoso estar em uma nuvem. E aqui, olha só, fazendo esse estudo, eu encontro essa promessa. Nos diz que ele virá numa nuvem de glória e ele também virá em uma nuvem de glória com os seus santos. Um dia vamos estar envoltos a esta nuvem de glória. Glórias a Deus! A glória que estava na nuvem será a eterna alegria dos redimidos na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Mas enquanto estamos aqui esperando esse dia, nós devemos seguir a nuvem do Espírito Santo, cujo ministério é nos levar à cidade do descanso eterno e para a gloriosa presença de Deus. Então, o recado de hoje é: siga a nuvem, siga o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer te levar a cidade do descanso eterno na gloriosa presença de Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe você. Que mensagem maravilhosa. Encheu o meu coração saber que um dia nós vamos estar envoltos, né, sob essa nuvem de glória. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. A Corça na Manhã.